Eu começo. Achei fenomenal do filme trazer essa possibilidade de reflexão. Para que a gente, de fato, possa fazer isso na nossa vida. Será que a gente não tá sendo muito duro com as outras pessoas? Olá, meu nome é Mira. Eu sou a Raquel. Nós somos psicólogas clínicas. E hoje a gente vai falar de um filme vibes do ano novo. Sim, muito. A gente escolheu aleatório. Foi, mas deu casou. certo. Que é A Lista da Minha Vida. Tá na Netflix. Fala. Pode falar. Então, no filme, a gente tem a mãe da personagem principal que descobre que o câncer dela voltou e ela falece ali no iniciozinho do filme. E ela deixa uma lista que a filha fez quando tinha 13 anos, talvez. Isso. Coisas que ela queria fazer antes de morrer. Exatamente. Né? Pra ter Coisas uma que ela vida queria feliz. fazer na vida. E a mãe fala pra ela que no vídeo que deixa gravado, que quer que ela faça aquelas coisas porque sente que a filha tá perdida, que ela não perdeu um pouco a visão do que ela realmente quer, do que deixa ela feliz, satisfeita. E tinham coisas muito específicas, né? Então, tipo, encontrar um amor. E aí o namorado atual da filha não é lá muito essas coisas, a gente vai falar dele daqui a pouco. E a mãe percebe isso, então essa preocupação da mãe da filha poder se encontrar sem ela, porque elas são muito próximas e a preocupação da mãe é que ela fique ainda mais perdida uma vez que a mãe se vá. Sim. Talvez a coisa que mais ficou pra mim desse filme, e até por isso que eu acho que tem essa vibe ano novo, foi a ideia da compaixão pelo outro, né? A gente fala muito de compaixão consigo mesmo, claro, porque de modo geral as pessoas tendem a ser muito autocríticas, mas é sempre bom a gente treinar, se colocar no lugar do outro e olhar a vida com os olhos do outro. Num mundo tão individualista quanto a gente tem vivido, a gente tem perdido essa capacidade. E pra mim, a Raquel anotou várias outras coisas, mas na minha cabeça ficou muito essa mensagem, assim, de como a gente precisa se exercitar para olhar a vida do lado do outro e como isso facilita a interação entre as pessoas. Então, 3 exemplos importantes nisso, né? Em algum momento do filme, a personagem principal, que obviamente eu esqueci o nome, ela discute com o irmão mais velho. Enfim, eles têm uma briga ali importante. E aí a esposa do irmão mais velho diz e fala assim, ele também tá passando por coisas difíceis. E aí ela fala, mas eu tô perdendo minha mãe. Aí ela vira e fala assim, ele também perdeu a mãe dele. E aí tem uma virada, né? Porque ela tava ali atacando o irmão e ela muito sofrida com a morte da mãe. Mas parece que ela tava negando o direito do irmão também estar sofrendo com a morte da mãe, né? E eu acho que a fala da cunhada é uma fala muito sutil, muito respeitosa, né? E eu acho que isso é bem interessante de ter sido feito. Mas é certeira, do tipo, olha, tá todo mundo sofrendo, não é só você. O seu sofrimento não é maior do que o das outras pessoas. Então tem esse momento. Tem um momento em que eles estão conversando, os 3 irmãos, que eles fazem um acampamento. E aí eles estão conversando e eles vão conseguindo lembrar coisas da infância. E aí, de novo, o irmão mais velho diz que se sentia excluído da relação dela com a mãe. E aí ela acha meio absurdo, assim, e aí o irmão do meio diz, eu também, né? De fato, a conexão da mãe e dela era muito intensa, e isso fazia com que os irmãos, às vezes, achassem que não estava sobrando espaço para eles ali, né? E o quanto que eles, crianças especialmente, né, adolescentes, não sofreram com isso, de acharem que não eram tão importantes para a mãe quanto ela. E o último ponto é o pai, a relação dela com o pai não o pai biológico, né? O pai que ela foi criada achando que era o pai e ela de repente descobre que não é o pai dela. E ela tem uma relação muito complicada com o pai, né? Ela lembra muito do pai ser muito crítico com ela, do pai ser muito duro com ela e do pai ter uma conexão muito grande com os irmãos. E aí quando ele descobre que o pai não é pai dela, pra ela faz todo sentido, tá vendo? Ele não me ama igual porque ele não é meu pai. Só que quando ela vai conversar com o pai biológico dela, o pai biológico fala que viu uma cena do pai sendo extremamente amoroso com ela. E ela simplesmente deletou isso. Ela não lembrava de jeito nenhum. E ela partia dela essa coisa amorosa com esse pai de criação.
E ela não lembra disso também. Ela também não lembrava, nem dela fazendo, nem dele correspondendo, né? E aí no final do filme, quando eles conversam, e o pai fala exatamente a mesma cena. Que quantas vezes aconteceu dela chegar correndo e esperá-lo na porta, e como ele fazia e tal. Então a gente vê que ao longo da vida, por se sentir excluída da relação entre os irmãos e o pai, ela também criou uma imagem do pai muito diferente daquilo que ele foi na maior parte do tempo. Achei fenomenal do filme trazer essa possibilidade de reflexão. Para que a gente de fato possa fazer isso na nossa vida. Será que a gente não está sendo muito duro com as outras pessoas? Será que a gente está se esquecendo de se colocar nesse lugar, de tentar imaginar do ponto de vista do outro, né? Assim, o quão difícil está sendo para essa outra pessoa também, né? Será que eu tô só vendo uma parte da história e não tô vendo tudo que está relacionado ali? Então, achei muito, muito, muito bacana essa proposta do filme. A gente já reclamou aqui de vários filmes que não dão contexto das coisas pra gente, né? E eu acho que esse filme, ele dá o contexto meio que na medida certa pra você conseguir entender mais ou menos a visão de todo mundo. Sim. Tem filme que dá contexto demais, que você fica pra quê? Não tô entendendo, né? Aí você passa a não entender porque dá demais. E eu acho que esse deu na medida certa pra todo mundo. E eu acho que pode ser que algumas pessoas fiquem se perguntando, né? Pô, mas esse pai é super crítico. É um pai que realmente, toda vez que conversa com ela, só dá alfinetada, só fala o que ela faz de errado, né? Meio que demonstra uma certa decepção, assim, que é o que ela fala. Que ela sente que o pai é decepcionado com ela. Só que se a gente for parar pra ver essa diferença na relação dos filhos, homens com a mãe e dela com a mãe, eu entendi, né? Eu interpretei que às vezes ele era um pouco mais duro justamente porque a mãe não era. Né? Então, o que parecia era que a mãe passava meio que a mão na cabeça dela. Sim. E parecia mesmo, né? E aí eu acho que numa tentativa de mostrar pra filha que, tipo, não, você consegue mais do que isso, ele era muito duro. Então, dos choques de realidade nela. Só que ela interpretava isso como ele não gosta tanto de mim. Né? Ele só me critica, ele não age assim com os meus irmãos. Então, ficava essa comparação aí também. Então, a gente tem mais esse dado pra... Bom, não tem esse dado, temos essa minha interpretação, mas que pra mim virou um dado pra entender essa relação toda da família. E aí, a gente tem 3 namorados durante o filme. Cada um foi ignorado por nós duas, né? Eu ignorei o primeiro namorado, não fiz nenhuma anotação sobre ele. A Raquel ignorou o psiquiatra. Não tem nenhuma anotação sobre ele. Claro, todas nós amamos de paixão o advogado, né? Que é um fofíssimo e o personagem muito, muito legal. Mas vamos lá, vamos falar deles. Vamos lá. Então, o primeiro namorado, ele parecia muito legal no início do filme. A primeira cena eu achei sensacional, que eles estão no carro, vão entrar no chá de bebê do irmão dela. E eles começam a conversar, né? Vão perguntar isso, vão perguntar aquilo. Então, várias perguntas que fariam pros dois que poderiam ser um pouco desconfortáveis. E eles estavam meio que se preparando ali juntos antes de entrar pra encarar isso juntos. E ele sugere, vamos inventar um sinal pra gente fazer um pro outro, pra gente poder ir embora? É que no final virou um sinal pra outra coisa, que não é embora. Mas a ideia inicial, que era de ir embora, eu achei muito legal. Porque, às vezes, quando você vai pra um lugar que pode ser um pouco hostil, que pode ser um pouco ameaçador pros dois ou pra uma das partes do relacionamento, pode ser interessante ter um sinal combinado com o outro do tipo, cheguei no meu limite, podemos ir embora, ou então podemos sair pra gente se regular, pra gente voltar depois, dependendo do contexto, dependendo das possibilidades, e pra não ter que ficar falando, né? Pra não ter que ficar naquela coisa tipo assim, então, é um sinal sutil e que funciona. Então eu achei que ele era bem legal, porque ele fazia muito sentido nesse lado, assim, de dar esse suporte, parecia dar suporte. Só que depois, em conversas posteriores, você vai vendo que ele é meio sem noção. Sim. Aí não sei se ele é sem noção da realidade, se ele só é babaca mesmo, não vou saber dizer exatamente. Não é um personagem muito bem trabalhado no filme, né? Tudo bem também, mas a razão não interessa exatamente. Mas ele tem muitos comportamentos de invalidar o que ela sente, de desrespeitar os planos que ela tem pra vida. Então, quando ela recebe a lista da mãe, ele meio que ridiculariza a ideia. Ele diminui muito o significado daquilo pra ela, né? Primeiro por ter sido deixado pela mãe, segundo pelo passo a passo, pelo que ela vai fazer.
E ele fica muito ofendido também quando ela não risca, né, do encontrar o amor. Tipo assim, eu não sou o seu amor, então ele fica numa coisa ali de eu vou te ajudar a cumprir Os dois todos. ficam ofendidos, né? Porque o psiquiatra também fica muito ofendido. O psiquiatra também fica muito ofendido. O psiquiatra fica ofendido e a amiga também reforça a ofensa, porque ela diz, acho que ela não... Você tem que se esforçar mais, ela ainda não riscou esse item da lista, sabe? Então também tem, no caso do psiquiatra, tem a amiga dando uma forcinha ali pra gerar um constrangimento. Mas tudo bem, também é difícil, né? Imagina, você tá com alguém e a pessoa não risca lá que você é o amor da vida dela. Também não é muito fácil lidar com essa situação. É que o que me chama a atenção é que, assim, eles também não estavam, assim, amando ela. Não pelos comportamentos que eles apresentavam, pelo menos. Então, assim, eles cobravam dela uma coisa que nem eles estavam dando pra ela. Aparentemente, pelo menos. Sim. Mas, tirando isso da lista, ele desmerecia muito. Você não pode ficar assim. Você tem que melhorar logo. Então, assim, ele desmereceu o luto dela, ele invalidou a lista, ele desrespeitou o processo de fazer. Ele falou assim: eu te ajudo com isso, 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 isso. E a ideia não era ele ajudar ela, era ela fazer as coisas sozinha. Sabe? E, enfim, quando ela começa a se posicionar, ele vai escalando e falando: não, você não precisa de nada disso, porque você vai trabalhar comigo. E ela fica: quem falou que eu quero trabalhar pra você? E aí, quando ela diz que ela vai terminar com ele fala que ela tá exagerando, enfim, um monte de coisa, né? Então, ele é muito legal. E aí, ele some do filme, graças a Deus. E aí vem esse querido, desquerido. Aí tem o psiquiatra, que também é uma outra relação complicada, né? Ele é muito controlador, as coisas têm que ser do jeito que ele quer, porque só do jeito que ele quer é bom, do jeito dos outros não é interessante. Isso ele deixa claro em mais de um ambiente, né? Não é só com ela. O próprio advogado, ele fala sobre isso, sobre eles terem uma disputa ali, um rancinho entre eles. Quando os dois casais se encontram, a namorada do advogado e o psiquiatra dão a entender que os dois queriam mandar o tempo inteiro e que por isso que a relação não deu certo. E aí ela acha que a coisa tá funcionando, mas é quando ela começa a conversar com o advogado sobre isso que ela vê que, poxa, mas não é exatamente isso que eu quero, né? Ele não gosta dos meus amigos, ele não gosta... Ele não faz esforço pra estar junto da minha família, a gente tá sempre na casa dele, nunca na minha casa, nunca nas minhas coisas. E ela vai percebendo que ela não quer passar bastante tempo da vida dela com essa pessoa, né? Sim. De fato, ele é perfeito enquanto estão nos termos dele, né? Sim. Quando vai pros termos dela, ele dá uma surtadinha. Sim. Que é negócio da cadeira, né? Reclama da cadeira, enfim. E não é nem tão de leve assim a surtadinha que ele dá, não. Então é importante a gente observar esse tipo de coisa, né? Assim, o parceiro é muito legal, mas só quando as coisas estão sendo feitas exatamente do jeito dele. Pera lá, né? Um relacionamento tem duas pessoas envolvidas, então tem que ter todo mundo sendo agradado de alguma forma. Sim. E por fim a gente tem o advogado, que é o Bradley, é a única pessoa que a gente sabe o nome. Pra variar. Que a Raquel anotou. Que eu anotei, sem querer. Então, desde o início, quando ele aparece, ele já chama a atenção porque ele é novo, né? Inclusive, marcam bastante isso no filme, que ele é muito novo pra estar ali, mas ele é novo. Só que ele é muito sensível, ele é muito respeitoso o tempo todo. Ele é o advogado do inventário da mãe. E desde que ele entra na sala, ele já entra falando como ele sente muito, falando coisas boas da mãe deles, falando coisas muito bonitas, que dão um conforto pra quem tá escutando. E ao longo de todo o filme, de todo o processo junto com ela, né, porque é ele que vai entregando os vídeos que a mãe foi gravando ao longo dos itens que ela ia arriscando na lista, ela recebia o vídeo. E toda vez que ele encontra com ela, ele é muito delicado, ele é muito educado, muito respeitoso, e ele fala coisas de muito bom gosto, assim, de muito... Como que eu posso falar? Muito gentis. Assim, sem já gostar dela, vamos dizer assim. Porque às vezes nos filmes os caras são muito legais com as mulheres que eles gostam. E não, ele não tinha esse interesse por ninguém ali daquela sala num primeiro momento. Ele só era muito respeitoso, muito gentil. A relação deles vai se construindo conforme eles vão convivendo, né? Acho que a palavra que eu tô procurando é cuidadoso. Sim. Ele é muito cuidadoso. E isso faz muita diferença.
Então, por isso que ele virou o nosso queridinho. Porque do início ao fim ele é muito cuidadoso. E é isso. E eles ficam juntos. Né? Depois dela perceber que ele é o amor da vida dela. Exato. Aí ela risca o item da lista. Exato. Porque ela se sente confortável nessa relação, né? É uma relação muito completa de coisas que são importantes. Então é legal. Bom, o que você achou do filme? Tem mais alguma coisa que você acha que a gente deveria ter falado sobre essa análise? Conta aqui nos meus comentários, que a gente ou te responde só nos comentários ou grava um vídeo sobre isso. A depender do que seja, não tem problema não. Mas é muito legal essa troca com vocês. Sempre que vocês deixam um comentário, a gente fica bem feliz, né? De tirar as dúvidas, enfim, de colocar, de explicar o nosso ponto de vista. Exatamente. Não esquece também de curtir, compartilhar, ativa o sininho. Afinal, todo sábado de manhã tem mais uma análise nova pra você. Até semana que vem. E feliz ano novo! Feliz ano novo.